Boa noite a todos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, nos fortalecendo. Esse é um assunto muito interessante e importante, que às vezes a gente não liga muito, acha que é corriqueiro, né? E não dá assim muita atenção. Mas é um assunto extremamente importante, principalmente na casa espírita. Será que o passe foi inventado pelo espírita? Foi Kardec que criou o passe, né? A gente às vezes fica imaginando isso. Mas pelo que nós acabamos de ouvir, que Allan Kardec utilizou-se no Evangelho segundo o Espiritismo, destas mensagens sobre o dom de curar, a capacidade que nós temos, né? Que Jesus falava, dá de graça o que de graça recebeste, e que a mediunidade é coisa santa, e que deve ser vivido santamente, religiosamente, como a gente acabou de ouvir, o nosso amigo lê para a gente, do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, dá uma ideia a gente de que isso não foi uma invenção de Allan Kardec. Não foi o Espiritismo que trouxe o passe para apresentar a humanidade. Este é um assunto trazido a nós desde que o mundo é mundo. Que já se sabe que há transferências de energia, doações de energia, recepção de energia. Os antigos já faziam isso. Os egípcios, por exemplo, eles já faziam desde aquela época, 3.000 anos antes de Cristo, já se fazia doação de energia. Eu tenho um amigo que ele não era espírita, depois ele tornou-se espírita, antes de desencarnar, um pouquinho antes, e ele fez uma viagem pelo Oriente, inclusive foi para o Egito, e como ele sabia que eu e meu marido, nós éramos espíritas, quando ele voltou de lá, ele trouxe para mim um quadro dos egípcios, estendendo as mãos, impondo as mãos e dando passe nas pessoas. Eu disse, olha, Terezinha, que coisa interessante, eu achei isso aqui e lembrei-me de vocês. Isso é para a gente ver, fora o que a gente já encontra na história, né? E nas pesquisas, que isso é uma realidade, que já acontecia. E ao longo dos anos, dos séculos, a gente viu que a transferência de energia, a doação, a imposição de mãos, já acontecia de larga escala. Mas Jesus, quando ele passou pela terra, ele mostrou a gente que isso é um procedimento correto. Tanto que ele fez e mostrou a gente como era para ser feito. Ora, por que a gente tem que se preocupar com isso? Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo. Ele, conforme Kardec recebeu como orientação dos espíritos superiores, conforme está registrado na questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus é o ser mais evoluído que Deus enviou à Terra para oferecer seus homens como guia e modelo da humanidade. Veja que maravilhas. Está lá na questão 625. Qual foi o ser mais perfeito que Deus enviou aos homens? Jesus. Veio de Jesus. Uma única palavra foi a resposta dos espíritos superiores. Jesus. Então, ele é o nosso guia, o nosso modelo. Tudo que ele nos ensinou a fazer é para ser seguido, é para ser vivido. E uma das coisas foi essa. A imposição de mãos, a doação de energia. Então, quando a gente vai estudando o Novo Testamento nos os seus evangelistas, tanto Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos encontrar inúmeras curas feitas por Jesus. Eu encontrei, nesses 3 evangelistas, 28 processos de doação de energia de Jesus, registrado. Mesmo que tenha tido alterações ao longo das transferências de mudança de língua, né? Porque saiu de uma língua para outra e transferiu para outra. Então, mesmo com essas modificações, mesmo que houvesse mudado alguma coisa, está lá registrado nos 3 evangelistas esse ensinamento de Jesus. Então, Jesus curou os cegos com a imposição de mãos, com aquelas substâncias que ele preparava e colocava, curou paralíticos, curou leprosos. Ele fez muita gente, né,
matar a fome, porque ele multiplicou o pão e o peixe 2 vezes. Quer dizer, ele utilizou essa energia que ele sabia que existia na natureza. Então, ele fez vários tipos de cura. Lembra-se, ele apresentou a gente a ressurreição de Lázaro, que já foi falado aqui várias vezes. Ele fez aquele trabalho belíssimo com a filha de Jairo, né? Menina, levanta-te, levanta-te. Fazendo a menina voltar. Ainda ele mesmo mostra-se com a sua própria ressurreição, a sua transfiguração. Então foram vários fenômenos que Jesus apresentou a gente como modelo para que a gente pudesse desenvolver isso aí. E como seria esse desenvolvimento? Eu fui buscar em Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, uma mensagem maravilhosa que está no seu capítulo, não me lembro bem qual é o número, parece que 154, de Caminho, Verdade e Vida, que é o primeiro livro da série de Evangelho, né, de Emmanuel. Emmanuel tem vários livros que vocês podem estudar o Evangelho de Jesus. Ele estudou 2016 versículos do Evangelho, do Atos dos Apóstolos, das Cartas de Paulo. 2016, tem 130 livros com várias mensagens escritas desse Evangelho. Eu estava contando a Beto agora que o nosso grupo, um grupo que a gente faz de estudos, nós acabamos de encerrar 15 anos de estudo da obra de Emmanuel, da parte evangélica da obra de Emmanuel. E entramos na obra de Humberto de Campos, para estudar também o Evangelho, vista no plano espiritual. Entendeu? É muito interessante, vale a pena você se aprofundar nessas mensagens para estudar, porque são mensagens vivas do nosso dia a dia. E numa dessas mensagens, que é do livro Caminho, Verdade e Vida, ele coloca o título Passes. Vamos começar com ela para a gente começar a desenvolver essa ideia do passe. E ele usa Marcos capítulo 5, versículo 23, esse versículo, e rogando-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Era Jairo, né? O estudioso, o fariseu, o homem que tinha conhecimento, tinha condições financeiras. A sua filha estava lá adormecida, parecendo morta. Então ele vem para Jesus e pede: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E ele foi. No versículo 24 está o Evangelho dizendo: e ele foi. Agora, como é que ele foi? Jairo e a esposa, Jesus e os 3 evangelistas que estavam sempre com ele, os discípulos que estavam sempre com ele, Pedro, João e Tiago maior, sempre os 3 com ele. Aquela multidão enorme que viu, seguiu também, mas quando chegou na casa de Jairo, quem entrou? Jairo, a esposa, Jesus e os 3 discípulos. Isso é um ensinamento ou não é? É. Se você vai fazer alguma coisa, em nome de Deus, vai fazer o bem, vai socorrer alguém, não leve uma multidão. A multidão fica do lado de fora. Você vai com as pessoas com quem você sintoniza e com quem você gosta de trabalhar, que tem os pensamentos semelhantes e trabalham em conjunto com amor e vibração positiva. Ele tinha 12 discípulos. Quais foram os 3 que estavam sempre com ele? João, Tiago maior e Simão, Pedro, né? Que era Simão, que depois os outros também tinham várias passagens, mas esses 3 estavam sempre presentes, juntos com esses trabalhos. E eles entraram na casa de Jairo, e lá Jesus toma as mãos da menina, e tem aquele escrito Talita, né? Talita cumi, ou seja, menina, levanta-te. Aí tem muita gente que bota o nome das crianças de Talita. Eu tenho uma sobrinha chamada Talita, justamente porque o pessoal pensa que o nome era o nome da menina. Ali é a tradução, Talita cumi, menina, levanta-te. E a menina levantou-se, com o toque. Então Jesus curou com o toque.
na presença, curou à distância, sem nem ver a pessoa. Curou colocando substâncias. Ele juntou o barro, né? Cuspiu, colocou no olho do cego de Betsaida. Que vedes? E ele disse, vejo árvores que andam. Eram os homens que ele nem enxergava, os companheiros de jornada. Ele nem enxergava as pessoas que estavam ao seu redor. E ele disse, vejo árvores que andam. Fez de novo o processo e colocou, e agora? Vejo os homens. Ele já estava sentindo, árvores, somos nós, as árvores que andam. Presas à vida material, presas à terra, mas já com os galhos e os ramos, a copa crescendo para o alto, em busca do superego, em busca do desenvolvimento. Somos nós, o nosso processo evolutivo, o homem reptiliano, o homem do hoje e o homem do amanhã, do superego, que tem o córtex cerebral para se desenvolver agora. É muito bom a gente estudar o cérebro triuno para entender isso, para compreender essas três fases. É bem interessante. Então, nesse momento que Jesus fez isso, levantou aquela menina, o Espírito Emmanuel, então, analisando este versículo, somente esse, ele faz essa bela página que diz assim: Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e conhecia os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Jesus tinha o conhecimento, porque João não falou das curas de Jesus, o evangelista João, mas ele escreveu no seu primeiro capítulo do seu evangelho: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. De quem ele falava? De Jesus. De Jesus. Ele trazia Jesus à nossa mente, à nossa alma, ao nosso entendimento. O ser enviado por Deus para nos servir de guia e modelo. Ele não falou de cura, mas falou quem era ele. Ele é aquele ser que era capaz de entender todos os menores desequilíbrios da natureza. Ele conhecia, ele tinha poder de trabalhar esses desequilíbrios e sabia quais eram os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Então ele curou com a presença, curou na ausência, curou com a palavra. Senhor, o que é que você quer? Eu quero ser curado. Eu quero andar. Então, que você seja curado. Levanta-te e anda. Curou. Então ele curou de diversas formas, porque ele tinha as condições de restaurar a harmonia indispensável. Porque, como nos diz Emmanuel no seu livro A Caminho da Luz, desde o início, do princípio, de quando aquela massa deslocou-se do Sol e começou a girar em torno do Sol, o Cristo já estava ali presente para a formação do sistema solar, todos os planetas, principalmente o nosso globo, o planeta Terra, aquele que seria chamado de Terra, para o qual ele determinado seria como o Cristo da Terra, o responsável pelo desenvolvimento de tudo isso aí. Então, nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Nenhum ato. Tudo o que ele fez, que ele falou, que ele inspirou, tinha uma significação. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos. Quem eram os apóstolos? Os discípulos que passaram a trabalhar após Jesus, a fazer, a seguir o seu caminho. E todos aqueles que continuaram aquele desenvolvimento. Não apenas os 12, agora 11. E Matias substitui Judas, né? Ficam 12, voltam a ser 12. Não apenas os 12, mas também todos aqueles, os 70 que seguiam Jesus. E os 500 que estavam presentes na beira
do Mar da Galileia, quando ele ascendeu em ressurreição espiritual, quando ele ascendeu ao mundo espiritual. Então, ele nos diz aqui, Emmanuel, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da divina misericórdia. Que maravilha o que ele está dizendo a gente. Então, o que era que ele fazia? Impunha as mãos fraternas e tornava-se instrumento da misericórdia divina. Então, uma coisa aqui está implícito nessa linguagem. Quando a gente impõe as mãos sobre alguém num passe, você não está sozinho. Você está acompanhado de outros companheiros amigos que vão lhe auxiliar e lhe inspirar naquele trabalho, porque você está sendo instrumento da misericórdia divina. Então existem os seres que em nome de Deus se distribuem pela terra para socorrer a humanidade. Então não tem um que se levante para fazer o bem que fique sozinho. Já tem mais alguns ali com ele. Atualmente, nos diz o Espírito Emmanuel, no cristianismo redivivo, o que é o cristianismo redivivo? O espiritismo. A doutrina espírita é o cristianismo redivivo. O que traz a doutrina espírita é essa revivescência do Evangelho. Assim como Jesus representou Deus, nós, os cristãos modernos, que estudamos o Espiritismo, estamos representando o Cristo na Terra. Nos diz Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, quando ele estuda o livro dos Espíritos. São livros maravilhosos, para que a gente possa ampliar o nosso entendimento, a nossa compreensão da vida, dos seres, das coisas. Esse cristianismo redivivo, temos de novo esse movimento socorrista do plano invisível pela imposição das mãos. Os passes. E o que seriam estes passes? Como é que a gente pode traduzir o que é o passe? Transfusões de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e os beneficiários. Então nós estamos falando de 3 situações, 3 pessoas aqui. Preste bem atenção, você não está sozinho. Então vamos dizer que eu vá tomar passe. Eu sou o beneficiário. Junto comigo estará o doador. E junto com o doador está o espírito benfeitor que o está acompanhando. Então ele está dizendo que essas energias, essas forças psíquicas, que é o passe, é a transfusão de forças. Mais adiante ele vai dizer de uma maneira mais ampla, e eu vou trazer para vocês, forças fisiopsíquicas, ou seja, ele coloca a parte orgânica do corpo físico e a parte psíquica, fisiopsíquicas, essas forças que, com preciosas energias espirituais que fluem dos mensageiros do Cristo, os espíritos, primeiro tipo de indivíduo, para os doadores, o médium que vai dar o passe, e os beneficiários, que somos nós que vamos receber o passe. Representam assim a continuidade do esforço do mestre para atenuar, ou seja, diminuir, reduzir os sofrimentos do mundo. Então, todas as vezes que eu me preparo para dar passes, para doar essa energia, eu estou trabalhando em nome de Jesus. Eu estou atraindo para mim os benfeitores espirituais. Eu estou no projeto dos instrumentos da Divina Misericórdia. Eu estou no programa de desenvolvimento espiritual. Não é uma coisa à toa, não é uma coisa qualquer que se faça assim, como a gente muitas vezes pensa. Eu vou para o centro, estou me sentindo tão ruim, eu hoje vou tomar passe. Não é? Ou por qualquer motivo, sem pensar 2 vezes, sem se preparar, sem estabelecer a sua mente
abrir o seu coração, a sua emoção, o seu sentimento, para receber essa energia fisiopsíquica, principalmente isso que ele colocou aqui, essas forças que vêm do plano espiritual, dos doadores, dos médiuns, dos guias espirituais amigos, naquele ambiente em que nós estamos participando. Vocês imaginam que esse salão aqui, só temos nós encarnados? Ele está cheio de desencarnados. Ou só tem os médiuns que vão dar o passe? Eles estão cheios dos espíritos que estão avaliando o caso de cada um de nós que estamos aqui. A conversa que nós estamos tendo é importante, porque eles estão avaliando o que você está falando. O seu pensamento é importante. Eles estão sentindo o que vai na sua alma. E o porquê da problemática que você está desenvolvendo aí. Eles têm um aparelhinho, conforme André Luiz coloca no livro Estudando a Mediunidade, quando ele coloca aquele livro maravilhoso, né? Chamado psicoscópio, que é do tamanho de um pendrivezinho pequenininho. É um aparelhozinho espiritual que eles colocam aí, ó. Estão lá passando nos seus centros vitais principais para perceber aonde você está tendo congestão de energia que está prejudicando, que está lhe causando doenças, aonde você está tendo problemáticas mentais, preocupações de ideias, qual é o problema que você está passando fisicamente, perispiritualmente no seu corpo espiritual, para que ele possa saber conduzir a força magnética para que você possa melhorar durante essa transmissão de energia para atenuar os sofrimentos do mundo. Agora, nos chama a atenção o Espírito Emmanuel. Seria uma audácia da nossa parte, dos discípulos novos, que somos nós os médiuns, né, do cristianismo redivivo, do espiritismo, a expectativa de resultados tão sublimes quanto os que foram obtidos por Jesus. Por exemplo, junto aos paralíticos, aos perturbados, aos agonizantes, como o caso de Lázaro, da menina, da filha de Jairo, o homem da mão ressequida, né? Que ele curou a mão, voltou a trabalhar, para que ele pudesse voltar a trabalhar. Os inúmeros perturbados que se aproximavam dele, caía na água, caía no fogo, dormia em cima dos túmulos no cemitério, que ele conseguiu curar. Então, seria uma audácia da gente achar que a gente pode fazer isso hoje, fazer essas curas, ter essa expectativa desses resultados. Por que nós não podemos ter essas expectativas? Ele nos coloca aqui. O mestre sabe, ele é. Quem tiver dúvida do que Jesus é, pegue o Evangelho de João e descubra os 7 eu sou. Está lá no Evangelho de João. Eu sou, são 7 afirmações de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pastor das ovelhas, eu sou a porta divina. Está lá, 7 colocações. Quem tiver dúvida, vai lá. Então, ele sabe, ele é mestre, ele sabe. Enquanto nós, outros, os médiuns, estamos aprendendo a conhecer. Estamos aprendendo a conhecer. Ainda estamos lá embaixo, do primeiro degrau. Ainda nem estamos na segunda etapa, conforme Kardec coloca a gente. Não estamos nem no espírito de sabedoria, de espírito evoluído ainda, né? De conhecimento. Ainda estamos na primeira categoria, lá embaixo ainda. Nós estamos aprendendo a conhecer, saindo da ignorância. Saindo da ignorância. É necessário, contudo, não desprezar a lição que Jesus nos deu, nos ensinando que é importante e é necessária a imposição de mãos. Por nossa vez, é preciso a gente não desprezar a lição, continuando por nossa vez a obra de amor por meio das mãos
fraternas, estendendo as mãos. Onde exista sincera atitude mental, aí eu sempre vou estudando e escrevendo. Quando eu disse assim, eu li aqui, por nossa vez, a obra de amor por meio de mãos fraternas. Aí eu escrevo logo, como? Como é que eu vou fazer isso? É impressionante quando você vai estudando Emmanuel, como ele dá a resposta no parágrafo seguinte. Onde exista sincera atitude mental do bem, olha a condição. Onde exista sincera atitude mental do bem, pode estender-se o serviço providencial de Jesus. Então, o que é necessário que a gente faça? Como que eu vou fazer isso? Atitude mental do bem, para estender o serviço. Então, é necessário que eu coloque pensamento, sentimento, vontade. Vontade. Quem precisa fazer isso? Eu que sou o doador. O Espírito que vai me ajudar na doação e aquele que vai receber, o receptor, o beneficiário. Ele também precisa ter pensamento ligado naquilo que ele quer, sentimento, abrir a emoção e a vontade de melhorar. Um tem que ter a vontade de servir e o outro de melhorar. Não, eu vou tomar passe porque eu fiz uma entrevista fraterna e a moça disse que eu estava precisando. Aí eu vou, né? A gente toma remédio de vez em quando, então eu vou tomar também esse para ver se dá certo. E aí você fica lá, chega lá na hora do passe, olha para um lado, olha para outro. Vixe, que escuridão, apagaram as luzes, né? Faz medo de ficar aqui. Será que vai ter manifestação? Será que vai ter alguma coisa? Aí você já fica assim, desconfiado, olhando para tudo que é lugar. Só não faz uma coisa: silenciar, fechar os olhos, lembrar de Jesus. Senhor, permita que essa criatura que está diante de mim, que é seu instrumento, seja o veículo da energia que eu necessito receber. Que o meu coração se abra agora em sentimentos de emoção, de amorosidade, de pacificação, para que eu possa receber na minha consciência e no meu coração, no meu sentimento, as energias que eu preciso para equilibrar o meu corpo e a minha vida, o meu emocional, o meu lado espiritual, a minha vida de uma maneira geral. Se você estiver precisando do que for, a minha saúde em tal lugar, a minha vida que eu preciso deslanchar, ampara-me, Senhor. E se ligue naquilo. Não fica olhando quantas vezes o médium passou a mão por cima de você. Quem foi que abriu e fechou a porta? Se tem gente entrando e saindo. Não se preocupe com isso. Você não tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar com o que você está ali. É você e Deus. É você e a força superior que está chegando ali junto de você. Onde existe a sincera atitude mental do bem, eu lhe dou de mim para você receber. Eu recebo em nome de Jesus, para a minha alma, em nome de Deus. Então se estabelece a sintonia. Na hora que o médium chega perto de você, que ele estende a mão, impõe as mãos, ele cria um campo energético em torno de vocês. Um campo, você e ele. E o espírito amigo que está aqui lhe inspirando. Cria um campo magnético de forças. Por isso que você não pode nem sacudir o braço demais e nem ficar assim, como às vezes a gente fica com medo, né? Você precisa estar ali, abrindo o coração. É para isso que existe. O que é que o coração faz, gente? Bombeia sangue. E o que é que tem no sangue? Oxigênio, alimento, fluidos. Fluido é a parte energética, que não é sólida da matéria, é a parte líquida e gasosa, né? Não é isso que a ciência diz que é fluido? A parte líquida e a parte gasosa. Mas você pode dar isso psiquicamente.
Quando você pensa, você joga aquilo ali. E isso vai cair ali na sua corrente sanguínea, do seu corpo físico e nas forças do seu corpo perispiritual, nas forças energéticas do seu corpo perispiritual. E aquela energia vai circular em você, sendo distribuída por todas as partes dos seus centros vitais principais e de todos os tecidos e células do seu corpo físico, para que você possa ter serenidade, harmonia, saúde, porque são forças fisiopsíquicas. Operação de boa vontade. Aí, Emmanuel diz assim, mas tem tanta gente que dá passe de tantas formas, vamos dizer que eu pense assim. Aí ele encerra a mensagem dizendo assim, não importa a fórmula exterior. Não importa a fórmula exterior. Cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em nome de Deus, em seu nome, em nome de Jesus. Não importa a fórmula exterior. Tem alguém doando, vamos dizer, eu sempre imagino uma cachoeira. Pense uma cachoeira. Você não sabe de onde vem, mas sabe que a água está ali. Tem aquela cachoeira enorme. E aquela cachoeira vai passando para os receptores, os doadores ali, né? Eles estão recebendo e estão doando. Aí você diz assim, mas se eu der passe, eu dou muito passe, eu vou ficar muito cansado. Eu vou ficar muito exausto, né? Depois que eu dou, vamos dizer, 10 pessoas, 15 pessoas, eu estou exausto, eu estou muito cansado, eu estou muito necessitado. Mas se tem uma cachoeira, quem é que recebe primeiro? Não é, Beto? Quem é que recebe primeiro? O doador. Passa por você e vai em direção do receptor. Se o doador não estiver preparado, estiver atrapalhando, que pode acontecer isso, os espíritos amigos isolam como uma bateria energética e a energia passa direto para aquela pessoa que vai receber. Porque existem duas coisas que a gente não pode esquecer. É a necessidade e o merecimento. Você necessita e merece. Ninguém impede que você receba. Mas flui mesmo, igual a cachoeira que vai caindo e vai formando um leito. Quando você vê, ela já está no rio e já vai em direção ao mar. Vai longe e atinge a todos. Então, o passe é terapia de amor. É terapia de amor. E está inserido entre os recursos capazes de auxiliar. Olha que beleza, entre os recursos capazes de auxiliar os sofredores. Então tem o remédio, tem o alimento, tem a respiração, tem os banhos, a higiene, a vestimenta, a palavra, o sorriso, a música, não é? Várias coisas que você pode usar como recursos, mas tem o passe também. O passe é a terapia de amor e está inserido entre os recursos capazes de auxiliar os sofredores, na medida em que eles possibilitam a absorção dessas novas energias, capazes de restabelecer o seu equilíbrio físico, mental e espiritual. Capazes de restabelecer o seu equilíbrio físico, mental e espiritual. Que maravilha, meus irmãos, nós não podemos esquecer. Então eu estou doente, quem vai resolver o meu problema é o médico, é o hospital. Mas eu vou tomar passe também, porque o passe vai me auxiliar. Eu não sou só carne, eu sou um espírito, que sou portador de um corpo espiritual, e estou vivendo num corpo físico. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência material.
Então eu vou receber também o passe. Eu estou doente, mas eu vou ter com a minha conversa amiga, com minhas amigas, que vão me auxiliar, vão me trazer a orientação. Então, eu fiz aqui um roteiro para não fugir dela, para que a gente não pudesse, né, fugir desse roteiro que eu queria trazer para vocês. Nós vamos criar, com esses fluidos, uma atmosfera psíquica, uma atmosfera em torno daquele ambiente, para que a pessoa possa receber a energia que lhe é destinada naquele momento. Não importa, não se preocupe com o tempo. Você não vai demorar muito tempo, 5 minutos, 10 minutos, não precisa nada disso. 1 minuto, 2 minutos, já resolve. 1 minuto, às vezes, você já faz isso aí. O que é importante você fazer? Lembre-se, pensamento, sentimento, vontade. Porque se o médium estiver dando passe assim, ó, ei, fecha a porta aí. Onde está o pensamento dele? Está na porta. Não está naquela pessoa. E onde está o sentimento dele? Bem distante, né? Ele está aqui, sou eu, Jesus, os espíritos amigos, a pessoa que vai receber e eu que estou aqui como intermediário. Então eu vou usar o meu pensamento, direcionar minhas ideias. E que ideias são essas? Se você vai passando a mão nos centros vitais, onde você sentir que pesa mais, aquece mais, ou está mais frio, porque nós temos centros vitais nas mãos, aqui, ó, nas pontas dos dedos e aqui no centro. Na hora que você passa a mão, você sente. É só você fazer o exercício, você começa a sentir. Quando você vai sentindo, você vê, se tiver muito frio, tá com pouco fluido, você volta e faz mais uma doação. Se tiver muito super quente, tá muito condensado, você vai fazer o quê? Dispersão. Porque a dispersão é para a retirada dos fluidos negativos e para fluir, fazer o fluido fluir, movimentar o fluido que está enquistado em determinadas regiões. Às vezes você chega na instituição e diz, eu estou com uma dor de cabeça, estou morrendo de dor de cabeça. Por quê? Porque o fluido está paralisado naquela região. Você dá um dispersivo, o fluido circula, a pessoa melhora. Só com o fluido dispersivo, que é o fluido calmante. Se a pessoa está fragilizada, com anemia, fraco, doente, com a doença grave, e você faz aquela doação demorada, lenta, mais próximo dos centros vitais, sempre de cima para baixo, descendo aquele fluido, bem calma. Não precisa fazer assim, sacudir, né? Que tem gente que se sacode todo, não precisa nada disso. Com aquela serenidade você vai doando, vai doando, vai doando e volta com a sua mãozinha aqui, coloca lá de novo, mas o seu pensamento e o seu sentimento está ali naquela pessoa. Que Deus o abençoe, que Deus o proteja, que Deus o ilumine. Quando você passa a mão na cabeça, bons pensamentos lhe cheguem, ideias felizes, que você possa resolver todas as suas dificuldades. Quando você passa a mão aqui, que Jesus lhe ampare a palavra, que você só fale coisas do bem. Cuidado, aqui é a sua respiração, Deus lhe abençoe. Seu coração, a sua emoção, a sua vibração de amor, que o seu coração receba como um floco de luz e o seu sangue circule, levando para todas as partes do seu corpo físico, do seu corpo espiritual, essas energias psíquicas para que você se equilibre, se harmonize. Olha o pensamento. Você não está preocupado se a porta está aberta ou fechada, se está entrando, gente entrando e saindo. Você está ali com a pessoa, doando, vibrando. Por isso que é importante o médium doador saber onde estão os centros vitais e qual a função de cada local desse
com os órgãos, principalmente a parte nervosa e glandular. Ele não precisa estudar anatomia, mas ele precisa conhecer os pontos principais para que ele saiba onde ele vai dispersar e aonde ele vai doar aquela energia. Ele vai estudar magnetismo para ele saber se ele faz o fluido muito rápido, ele dispersa. Se ele faz muito rápido e distante, ele dispersa. Muito próximo e lento, ele concentra. Isso está no livro Micaelos, de Micaelos Magnetismo. E você vai estudando e vai aprendendo. E vai fazendo isso com o seu pensamento ligado, com o seu sentimento de ajudar aquele irmão. Pense, aquela pessoa que está ali de frente de você é um seu familiar, é um familiar espiritual. Nós todos somos irmãos perante Deus. Hoje o meu neto me disse uma coisa que me emocionou. Eu até saí meio emocionada, saí de perto para ele não me ver chorando. Porque eu disse assim a ele, ele queria ir assistir um filme. Veja o que é a familiaridade. Ele queria assistir um filme de Toy Story. Vó, você vem ficar com minha irmã para poder eu ir com meu pai assistir o filme? Aí a madrinha dele, que é ligada à família, que ela se diz madrinha espiritual, né, dele, que não foi batizado, mas é ligada à família espiritual. Aí ela disse, vamos, eu vou lhe levar para assistir o filme. Ele disse, mas eu não quero ir com você. Eu disse, aí eu já fiquei assustada, meu filho, não diga não. Vai, ela, sua amiga, minha sobrinha, prima dele, né? Aí, como se fosse uma tia. Aí ele disse, não, eu quero ir com meu pai. Eu quero assistir esse filme com o meu pai. Aí eu disse, por que você quer ir com seu pai? Ele disse, porque o meu pai é como se fosse o meu irmão. O que ele gosta, eu gosto. O que ele vai fazer, eu também quero fazer. Eu me emocionei. Veja que coisa linda. E ele só tem 8 anos. Ele só tem 8 anos. Ele chegou a essa conclusão, que o pai era irmão dele. Além de pai, entendeu? Ele quer o bem ao pai como irmão. Aí a mãe disse assim, e eu sou o quê? Aí eu disse, sou o senhor. E eu sou o quê? Aí ele disse, você é a mãe. Eu disse, que menininho danado, viu? Então, somos todos irmãos. Nós somos irmãos. Então, diante de uma situação dessa, de uma coisa igual a isso, você está ali com aquela criatura. Somos todos irmãos, filhos de Deus. Estamos juntos. Você está, são espíritos vivenciando essa experiência. O doador espiritual é um espírito e ele tem perispírito. O doador humano é um espírito que tem um perispírito e um corpo físico. E o receptor humano, ele é um espírito que tem o perispírito e o seu corpo físico também. Então precisa a gente observar 2 coisas que eu coloquei aqui. 2 coisas importantes, principalmente naquele que vai receber o passe, no receptor. A aceitação. Aceitar. Eu vou porque eu quero receber o passe. Ou então ele diz assim, não, minha mãe disse que é para eu ir, eu vim. Não, você acha que precisa? Por isso que não, ele é adolescente, você quer conversar com ele ou eu mesmo posso resolver? Eu disse, não, eu quero conversar com ele. Mas a senhora é responsável, a senhora fica aqui, eu sou a entrevistadora. A senhora fica com ele. Eu posso participar. E ele, não, mas chega um momento que você quer falar alguma coisa comigo sem a presença da sua mãe? Quero. Então, senhora, por favor, me aguarde lá fora. Que é para ele abrir-se um pouco, falar um pouco. E ele fala, entendeu? Que às vezes ele quer dizer e tem vergonha de dizer na frente da mãe, não é? Ou do pai. Aí a pessoa fala. Então, é necessário você entender que ele tem que ter aceitação, senão ele vai ficar ali como uma tábua. O fluido bate e volta, bate e volta. Ele não está pensando, ele não está querendo, ele não está desejando. Ele não está nem sabendo o que é aquilo. Ele não está entendendo, que é o que acontece com a gente quando chega na casa espírita. Se precisa explicar que na hora que você atravessa aquela porta, aqui agora, já estamos sendo todos avaliados. Então não imagine que você chegar no final da reunião, eu chego nem que seja faltando 10 minutos, mas eu estou lá. Eu não gosto muito da palestra, que ela é longa, mas o passe eu tenho que ir tomar, não é? Eu posso perder tudo. Minha gente, eu cheguei um dia numa casa espírita e uma pessoa me perguntou quando eu cheguei,
Quando eu cheguei, a pessoa disse assim, ah, é você hoje que vai fazer o blá blá blá? Eu tomei um susto. Eu tomei um susto. Uma trabalhadora da casa. Eu tomei um susto. Aí eu olhei assim, sou eu que vou fazer a exposição. Aí eu fui mudando o contexto, entendeu? Sim, sou eu que vou fazer a exposição. Não, eu disse assim, porque você vai falar e o pessoal vai ficar ouvindo e muita gente só chega no final, porque vai tomar o passe. Muito bem, entendeu? Você perdeu 70% do atendimento espiritual. Você perdeu. Isso eu garanto. Perdeu 70% do atendimento espiritual, porque aqui é feito antes a análise, o contexto, e quando os espíritos, a gente atravessa a porta para entrar na sala de passe, eles já sabem para onde a gente vai e acompanha para dar aquela irradiação, estar ali presente, intuindo o médium. Demore mais aqui, ele está precisando mais aqui. Aí você diz assim, eu não sei, eu não entendi direito, mas eu senti que eu precisava passar mais aqui, né? É a intuição do amigo espiritual presente para ajudar aquela pessoa. Então, precisa da aceitação do receptor humano, aquele que a gente chama de enfermo, né? E também a gente tem que ter conhecimento e entender que precisa ter merecimento. Mas eu estou me esforçando tanto, eu estou indo para o centro toda semana. Eu vou tomar o passe 2 vezes por semana e nada mudou. Aguarde. Para tudo tem sua hora e seu tempo. Na hora que você se esquecer e não quiser mais, chega. Porque é a hora que você está preparado para receber. Tenha calma, entregue a Deus. Ele sabe qual é a hora que você vai receber o melhor. Então, esse é o princípio das curas. Kardec trabalha isso no livro A Gênese, no capítulo 14 do livro A Gênese. Médiuns, doadores de passe, que estiverem aqui, vocês não podem deixar de conhecer o capítulo 14 da Gênese. É uma orientação direta de Kardec para os trabalhadores do passe. Ele fala de fluidos, de perispírito e dos 3 tipos principais de passe. O passe puramente humano, magnético, o passe humano espiritual, que é esse que é dado na casa espírita, que é a união do doador com o benfeitor espiritual, e o passe puramente espiritual, que você pode receber em qualquer parte, até na casa espírita também. E dentro da sua residência, em casa, orando, tomando banho. Eu hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava tão cansada, trabalhei o dia todo. Cuidar de neto não é brincadeira, né? E depois dos 70, a gente já fica com os ossos meio trabalhados. E a menina tem 1 ano e meio. Ela não é brincadeira, ela me chama de Fofó. Fofó, quando ela chama Fofó, eu me derreto toda, né? Claro, a gente já se derrete. Aí já vai cuidando, aí já vai querendo as coisas. Vovó, você quer? Aí eu esperando que ela dissesse, quer? Ela disse, quero. Ela está prestando atenção, como a gente fala para responder igual. Então, já chamei a atenção da mãe, do pai, do irmão. Cuidado com o que você diz na frente dela, porque ela está observando o que a gente fala. E ela está repetindo as palavras. Você quer? Ela quero. Não é quer não, ela quero. 1 ano e 5 meses ela tem. Já está danadinha. Então, é preciso que a gente entenda essas situações para que a gente possa entender que no passe há uma substituição, como Kardec nos diz no capítulo 14 da Gênese. Uma substituição naquela hora que você está tomando o passe de uma molécula doente, malsã, por uma molécula sã. Ele fala isso. Há uma substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. E isso vai depender da potência curadora de quem emite, ou seja, pensamento, sentimento, vontade, de quem emite e de quem recebe. Da pureza do fluido que você está emitindo, da energia da sua vontade e da intenção de quem aplica aquela energia psíquica, aquela energia fisiopsíquica. Então eu queria trazer para vocês, só tenho 5 minutos, não vai dar tempo para colocar mais outra coisa que eu queria. Pelo menos, uma coisa que os 5 chamados, as sugestões, as 5 sugestões para quando vocês vierem para a reunião, assistir a reunião e tomar o passe nesse dia, para encerrar a nossa conversa de hoje. Evite atritos, desentendimentos, irritações, agressividade.
Evite agressividade nesse dia. Pelo menos, é bom a gente evitar sempre, né? Mas se você não consegue sempre, porque às vezes a pessoa, você diz assim, você não sabe que eu sou assim. Quantas vezes você não vê isso em casa? Fulano, por que você fez isso? Você não sabe que eu sou assim, que eu me irrito facilmente. Oh, meu Deus, me dá um comichão aqui dentro. Você não pergunta assim, criatura, você não sabe que você é assim, por que você não já mudou? Não é? Por que você não mudou? Mas você não sabe que eu sou assim, então evite atritos, desentendimentos, irritações, agressividade. Se alimente frugalmente. Não coma um churrasco. Hoje é sábado. Aí comeu um churrasco de meio-dia até 3 horas da tarde. Ah, mas eu hoje tenho que ir para o centro para tomar passe. O estômago está borbulhando. Toda a sua circulação está trabalhando nessa área. Os espíritos vão ter enorme dificuldade com você, tanto para você receber como para doar. Você tem que comer frugalmente, se alimentar de alguma coisa mais leve. A gente que vem falar, não come antes. Se comer, perturba. Tem que tomar um suquinho, copinho de leite. Não pode comer nada, você pode comer depois. Agora também não pode comer uma feijoada, né, depois. Tem que comer coisas frugais. Observar a pontualidade. Seja assíduo. Nós fazemos atendimento fraterno lá na nossa casa. Tem dias que a pessoa chega, passa 3 semanas sem aparecer. Aí de repente aparece e diz assim, eu estou fazendo atendimento espiritual, estou no passe de auxílio espiritual. Mas a senhora tem 3 semanas que não comparece aqui. E como é que a senhora sabe? Porque a minha tarefa é essa. A recepcionista que cuida do atendimento fraterno, ela tem a lista das pessoas que estão no atendimento de auxílio e anota quantas vezes a pessoa vai e quando não vai. Porque a gente faz avaliação depois para retirar, conversar de novo com a pessoa e retirar ou não daquele atendimento mais direto. Então, a senhora não pode participar, tem que começar tudo de novo. E vamos começar mais uma vez. Então, seja assíduo, porque o que Kardec mais diz no livro dos médiuns é que a gente precisa ser constante. Não é uma coisa outra e outra, depois não sei quando. É constante, permanente o atendimento. E a pontualidade. Se a reunião começa às 19h30, não chegue 20h30, só para tomar o passe. Chegue 19h30. No máximo esbaforido, 19h35, 19h40, mas chegue, se sente e começa a entrar em oração, em prece. Enquanto espera a sua vez, é a quarta ideia. Fuja de conversas vazias. Guarde silêncio. Está na fila para esperar a hora de entrar no passe e aí fiquei, quando você sair daqui, vai para onde? Não é? Você já assistiu aquela série? Aquela que tem não sei o que, não sei o que. O rapaz vai dar um beijo amanhã, no capítulo de amanhã. E como é que você sabe? Que eu já vi não sei aonde. Não vá conversar isso na hora do passe. Faça silêncio. Evite conversas vazias. Entre na fila e fique em oração. Eleve a 5ª proposta. Eleve o seu pensamento em oração. Se entregue a Jesus, aos espíritos amigos e receba a assistência de que você se tornou merecedor. E depois de um certo período, nem se preocupe, porque você vai receber a alta. Porque vai ter transformação espiritual e você vai melhorar. Você precisa se transformar por dentro. Porque por fora a gente se transforma sempre. A gente troca de roupa, troca de pintura, troca de sapato, troca de bolsa. Mas às vezes o coração é o mesmo. Precisamos mexer com a nossa intimidade, transformar-se por dentro, para que os espíritos amigos vejam a nossa intenção, a nossa boa vontade e possam nos socorrer e nos assistir na hora do passe, da transfusão de energia, da imposição de mãos ou da movimentação de mãos, conforme seja o que a gente necessita participar. Gente, que Deus nos ampare, nos fortaleça. Outro dia eu falo de novo com outras coisas, porque tem muita coisa para dizer. Eu não disse nem um pedacinho do que poderia dizer. Mas quem quiser estudar mais um pouquinho, pega esse livro. Na lição 40, deixa eu ver se é 45, 48.
tem mais uma mensagem sobre o passo do Espírito Emmanuel e vocês vão se aprofundar um pouco mais. Que Deus nos ampare, nos guarde e nos guie sempre. E um bom final de semana a todos nós.